falar? Hoje nós vamos falar como você lida de forma prática e eficiente com as questões financeiras do seu negócio. Eu quero começar com uma pergunta. Você sente que você gasta muito tempo com as etapas burocráticas do seu financeiro? Quem aqui faz o próprio financeiro da empresa? Ou tem uma equipe? Conta para mim, como é que funciona a estrutura do financeiro, a estrutura do negócio de vocês? Eu conheço algumas pessoas aqui, o Tiago, o Gil, né, faz sozinha, a Márcia aqui também faz sozinha. Quem tem equipe que cuida? Alguém aqui tem uma terceiriza? Ó, Tiago terceiriza também. É diferente, já não faz mais sozinho, já tirou essa função. Mas o que eu vou falar aqui para vocês hoje serve para quem terceiriza, para quem tem equipe e para quem faz sozinho, né? Porque por mais que você terceirize, você tenha uma equipe que faça, mas você tem que entender como funcionam essas rotinas. E então vocês vão aprender aqui de formas práticas, né? Eu vou dar dicas para vocês de uma forma prática, sem nenhuma complexidade, como lidar com isso e ter um melhor resultado. Isso é o que importa, né? O financeiro, ele te dá um norte de como está a tua situação e ele te ajuda a tomar decisões. Então, você precisa entender, pelo menos, o que são essas informações geradas pelo financeiro, quem não faz. E quem faz aqui, eu vou trazer dicas muito boas para você melhorar esse processo e ter mais resultado com isso. O Gil aqui, somente eu. Quem sabe um dia, ele vai arrumar uma equipe para ajudar a administrar o dinheiro. É isso aí. Eles se ajudam a organizar, mas quem toma a decisão é o dono do negócio. Então, o dono do negócio precisa entender o que tem ali por trás desses números. E o que vem, né? O que vem na mente de vocês quando nós falamos em rotina financeira? Como você descreve a sua rotina financeira hoje? Você se sente no controle dessas finanças ou é ela quem controla vocês? O que vocês praticam no negócio de vocês? Que quando fala assim, eu faço o meu financeiro, o que você faz? A Márcia é bagunçado. Mas alguma coisa você faz, né, Márcia? O que você controla no seu financeiro? Quem quiser abrir o microfone, tá? Isso é uma mentoria aberta, então levanta a mão, a gente abre o microfone, conversa, troca informação, que essa mentoria é para isso, tá? Entradas e saídas. Paga e recebe. Metas, custos também. Já é uma estrutura melhor, né? Fluxo de caixa. Uhum. Uhum. Se eu te disser, Márcia, que não tem gente que não faz nem isso. E o controle é feito num caderninho. Ou eu já ouvi clientes, né, lidando com clientes ao longo desse tempo, do meu trabalho, me falando que tem tudo na cabeça. Eu guardo pela memória. O quanto que eu tenho para pagar, o que eu tenho daquele fornecedor, ou o quanto que o cliente me deve, quando que eu tenho que cobrar. E vocês imaginam a vida do empreendedor, de um dono do negócio, tendo que pensar em tantas coisas e ainda tendo que lembrar de prazos de pagamento e de recebimento. Vocês conseguiriam fazer isso hoje? Olha aqui, deixa eu ver quem falou aqui no chat, a Márcia. Não lembra nem o que comeu no almoço. Imagina a conta para pagar. É isso aí. E quanto que pode ser esquecido de conta e paga os juros, tendo dificuldade ali, perdendo crédito com o fornecedor por conta de um esquecimento, né? Porque a rotina do empresário ela é muito atribulada, ela tem muitas funções. E hoje, geralmente, o micro, pequeno empresário, ele faz tudo, né? Ele cuida do compras, ele cuida do financeiro, ele cuida das vendas, ele cuida das pessoas, do RH. E quando sobra tempo para o financeiro? Então, eu vou mostrar para vocês uma forma de fazer uma rotina prática e que não demanda tempo e que seja eficiente para você.
Eu vou trazer, vou mostrar aqui para vocês, eu gosto de mostrar a imagem, é melhor, né? Se cuida de tudo. É isso aí, Alessandro. É muita coisa para cuidar, né? E aqui eu vou trazer para vocês uma pirâmide, como você começa a controlar o seu financeiro. Por que eu trouxe a pirâmide? A pirâmide, você precisa começar da base, certo? Para construir uma pirâmide. E aí é que a gente vai começar. Essa base, que é a primeira etapa de controle diário, que são os lançamentos do que entra e do que sai. Esse controle diário. Hoje no seu negócio. Eu quero conversa, eu quero troca, eu quero entender da situação de vocês para ajudar o melhor, para fazer a melhor interação aqui. Hoje, quantas vezes por semana você verifica o seu financeiro? Você olha diariamente? Qual é a frequência que você faz isso e o que você faz? Compartilha ali para mim no chat. Se quiser abrir o microfone, é só levantar a mão, tá? Uma vez por mês, o Thiago faz o financeiro, mas tudo uma vez por mês, Thiago? Para olhar, certo? A Márcia faz semanal, faz o caixa. E quem aqui? Alessandro, deixa eu ver, o Thiago, o Gil e a Márcia, eu conheço a atividade. Alessandro, você trabalha com o que mesmo? Qual é a sua atividade, Alessandro? Compartilha aí para mim. Informática é venda e manutenção? Isso. Olha só a situação do Alessandro, né? A Márcia aqui, o Tiago, são prestadores de serviço, talvez controlar mensalmente seria interessante. Mas olha o Alessandro, que ele tem movimentação grande de compras. Acredito eu, né, Alessandro, que você compra muitas peças, você precisa comprar equipamentos, então tem bastante boleto, um giro maior de contas a pagar ali. E se ele olhasse mensalmente, talvez ele não esqueceria de pagar algum boleto? Funcionaria, Alessandra, para ti, tu olhar para o teu financeiro só uma vez por mês, tu fazer todo o teu financeiro? Ó, ele aqui, ele olha todo dia. Todo dia ele vê o que recebe, todo dia tem boleto. É isso aí. Então, a rotina diária vai ser os lançamentos das entradas e das saídas. O que você pagou e o que você recebeu. Então, essa rotina, ela precisa ser feita diária. Mas como que eu vou estabelecer uma rotina diária no meu negócio? Se eu tenho tantas coisas para fazer, como que eu vou parar uma vez por dia, todo santo dia, para olhar meu financeiro? Existem algumas técnicas, existem algumas práticas. Isso se chama rotina, como eu coloquei ali no título. Rotina é hábito. Como que a gente constrói um hábito? Quem aqui chuta? Uma palavra. Como você constrói um hábito? Alguém adivinha? Como você constrói um hábito? Vamos dar um exemplo. Quem quer ir treinando e treinar academia, quer praticar atividade física, como você vai fazer? Vai construir esse hábito, virar rotina na sua vida? Ó, praticando. O Alessandro acertou. É isso aí, você repetindo. Pratica, repete diariamente até isso se tornar algo natural, algo comum do seu negócio. E aí como você pode fazer isso no seu negócio? Você vai criar um momento, você vai estabelecer um momento em que você vai fazer esse controle. Eu vou recomendar, porque é o que eu vejo mais comum, que funciona mais com os meus clientes. Você estabelecer uma rotina, para quem trabalha em horário comercial, você estabelecer uma rotina de olhar o seu financeiro de manhã, quando você chega no seu negócio, porque a sua cabeça está limpa, não tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, resolvendo, e
você consegue se concentrar mais fácil. Então, se tem alguma rotina que você já faz de manhã cedo, por exemplo, verificar as vendas, fazer algum controle, algo administrativo, você inclua a rotina do financeiro. E o que você faz no financeiro? Exatamente isso, controlar, lançar o que entra e o que sai. E de manhã, por exemplo, amanhã, dia 24, você vai fazer o controle financeiro do seu dia anterior, do dia 23, porque a sua mente, ela está fresca com o que aconteceu. Você vai olhar no extrato, vai conseguir, muitas vezes, identificar o que aconteceu, o que você pagou, o que você recebeu, se teve alguma compra que precisa registrar contas a pagar para pagar lá na frente, ou uma venda, e ali você não acumula pendências. O que eu vejo que é mais comum dos meus clientes acontecer é que eles vão deixando acumular. Aí vai dando um dia, 2 dias, 3, 4, acabam esquecendo aquele Pix que foi feito lá uma semana atrás. E aí você não tem informação da onde foi, classificar, você não consegue classificar esses gastos, que às vezes são pequenos, mas com o acúmulo isso pode se tornar uma bola de neve, e isso pode tomar o lucro do seu negócio sem você saber. Porque é aquela compra pequena, é o supermercado, é o posto de combustível, você vai somando isso no final do mês, pode ser um volume muito grande. E se você não classificar, não souber aonde foi feito esse pagamento, para que foi feito esse pagamento, você não consegue ter uma gestão de custos. E é ali que você talvez esteja perdendo dinheiro. Faz sentido para vocês? Vocês praticam essa rotina? Além do Alessandro, faz diário, né? É assim, mais ou menos, Alessandro, que você faz? Controla o que entra, o que sai, olha o extrato. É isso aí, Alessandro confirmou. E assim, gente, é uma prática, é hábito. E assim você consegue, a partir do momento que você consegue fazer isso repetidamente, se torna fácil, porque por não acumular pendências, por estar acostumado com isso, já ter a prática, você já faz isso em poucos minutos, 15 minutos, depende do volume do seu negócio, né? Aí também eu vou trazer aqui para frente mais umas ferramentas para melhorar também essas rotinas, mas a rotina diária, ela é muito importante. Tudo não precisa ser feito diariamente. Quando a empresa ela tem pouca movimentação financeira, é uma venda, 2, 3 por mês, né? O prestador de serviço é muito comum, é um gasto fixo, que é um aluguel, energia, telefone, imposto, que você sabe exatamente quando vai pagar. Então, são poucas contas, é aquelas que você consegue de memória lembrar o que você precisa pagar e receber. Então, o controle diário talvez ele não se faz necessário porque no volume, né, na movimentação bancária que você vai ter, não tem tanto volume, então não precisa. Aí você pode ir lá 1, 2 vezes por semana. Aí a gente já parte para a segunda etapa. A segunda etapa, segunda degrau da pirâmide, que é o controle semanal. Controle semanal. Eu vou perguntar para vocês assim, se você tem um dia fixo para revisar as suas finanças semanalmente. Alguém faz isso? Pega um dia, sexta-feira, ou sábado, ou segunda de manhã, e olha tudo que aconteceu na semana, revisa, porque o semanal é revisar lançamentos. O trabalho do semanal, se você faz o diário correto, só faz a revisão. E você acha hoje que essa rotina, se você aplicar essa rotina semanal, ela ajudaria a ter previsão em algum desafio financeiro que talvez você possa enfrentar no futuro? Fazer essa revisão? Valem que sim, que não ali, ó, pode interagir aqui no chat, tá? Se tiver alguma pergunta, pode mandar que a gente vai explicando. Porque o controle semanal, ele é de revisão, para quem faz o diário. Para quem não faz o diário, pode fazer semanalmente,
tudo, os lançamentos e o controle. Controle semanal é ali, a Márcia estamos pensando. Uhum. O controle semanal é o momento, para alguns negócios, por exemplo, se você não tem um volume muito grande de vendas e de compra. Aí, semanalmente, você consegue verificar o que ficou em aberto, por exemplo, da semana, ou o que tem aberto na semana seguinte. É o período de tu fazer a conferência dessas contas. Aí, ali, você pode mandar uma mensagem para o teu cliente que não pagou, que estava previsto para pagar naquela semana, talvez negociar com algum fornecedor se você deixou de pagar alguma conta, agendar os pagamentos da semana seguinte, porque quem aqui passa pela situação de o tempo inteiro chegar alguém da tua equipe com algum papel, algum boleto, alguma fatura, eu preciso que pague isso, eu preciso que pague aquilo. O tempo inteiro te interrompendo para fazer esse pagamento, eu preciso que transfira um Pix para aquele fornecedor. No meio da sua rotina, e você tem que parar tudo para fazer aquilo na hora. Alguém já passou por essa situação? De ter que parar tudo que está fazendo e, ter que parar tudo que está fazendo e fazer aquele pagamento. E gerar aquele boleto para o cliente, porque o cliente não recebeu aquele boleto. Ou não recebeu o Pix. Porque esse tempo que você para uma rotina que você está fazendo para fazer o seu financeiro e depois você retoma, às vezes aquele trabalho de gerar, de fazer o PIX, de pagar o boleto, ele não dá muito trabalho, ele não te toma muito tempo. Só que você estava focado num processo. Aí você parou aquilo para fazer outro. Até você retomar aquele processo novamente, você perde muito tempo. Então, o que eu indico? Lógico que isso não vai ter momentos que você precisa fazer, liberar um pagamento na hora, né? Alguma coisa que não estava planejada na semana que foi comprada no momento. Mas faça esse planejamento semanal. Agende, já deixe no seu banco lá o pagamento previsto, controle, lógico, diariamente os saldos para ver se o saldo, se tem saldo suficiente para fazer o débito desses boletos e revise o que aconteceu. Uma vez por semana, que isso vai te liberar muito tempo durante, no teu dia a dia, com essas rotinas que tomam tempo. A gente sabe que, assim, a maioria das pessoas, eu não gosto de fazer o financeiro. Por quê? Me toma tempo, eu não tenho paciência, ou eu não domino. Então, algumas práticas pequenas é falar com a tua equipe, talvez negociar com algum fornecedor e tudo mais. Eu pago, eu preciso uma semana. Eu só pago do dia tal ao dia tal. Então, você me manda o boleto para pagamento naquele dia. Cria uma regra para ficar mais fácil a sua rotina semanal. E ali, semanalmente também, você consegue olhar o seu fluxo de caixa. Fluxo de caixa, a Márcia já disse que faz fluxo de caixa. Alguém aqui faz mais fluxo de caixa? Sabe o que é um fluxo de caixa? Quem mais tem esse fluxo de caixa? Fluxo de caixa. Fluxo de caixa, se você faz um controle efetivo, se você classifica as suas receitas, as suas despesas, você pode olhar na semana, quando você fechar a semana, também como está a situação do seu fluxo de caixa, porque ali você pode também fazer uma melhoria, digamos, melhorar algum processo, reduzir algum custo, porque esses custos, esses gastos pequenos, principalmente, que aí é difícil a gente ter o controle, quando a gente controla semanalmente, a gente olha assim, eu gastei com combustível R$ 500 essa semana, eu gastei com alimentação da equipe, enfim, tantos reais. Você consegue melhorar durante o mês
esse processo, digamos, não, essa semana eu gastei muito, eu vou controlar. Isso serve para as suas finanças pessoais e para as suas finanças empresariais, tá? Aqui eu estou falando das finanças de negócio, porque aqui a M8 ela é focada, né, em empresas, CNPJ, mas uma rotina financeira ela tem que ser estabelecida também na sua pessoa física. Porque se você tem essa rotina pessoal, é muito fácil você levar isso para a sua empresa, para o seu negócio. Né? Lógico que o financeiro do negócio exige mais controles, tem mais movimentação, mas esse controle de gastos semanal, o fluxo de caixa, você saber aonde foi o seu dinheiro e qual é a previsão que você tem futura, digamos, hoje é quarta, amanhã eu consigo saber o quanto que tem previsão para entrar e para sair do caixa, quanto que ficaria o meu saldo de caixa amanhã, por exemplo, ou semana que vem, com um fluxo de caixa atualizado, semanalmente seria interessante, você consegue fazer isso. E talvez, numa necessidade, conseguir recorrer a um crédito mais barato ou negociar com algum fornecedor para mudar um vencimento, para não ter problemas de falta de pagamento, ou buscar algum cliente, tentar antecipar um recebimento. Faz sentido isso para vocês? Vocês já tiveram que fazer alguma prática dessa? Já utilizaram esse controle para recalcular a rota assim durante o mês do seu negócio? Compartilha ali para mim no chat, quem tiver algum insight ali. E o que aqui dentro até hoje, né, até agora, no que nós falamos, aqui, o que você vê que pode ser feito no seu negócio, que você ainda não faz, de controles diário e semanal. A gente só está ainda na segunda etapa da pirâmide. O que vocês olham assim, olha, interessante, talvez eu consiga adotar, ou algo que vocês sugerem que seja diferente, que eu não abordei aqui para a gente trocar com os colegas. Vão compartilhando ali no chat que eu vou subindo aqui a minha pirâmide então, tá? Qualquer dúvida pode chamar. E o controle mensal. Vamos para a terceira etapa, que seriam os relatórios de fechamento. Que aí ali você já fez o seu controle diário, você já fez semanalmente, revisou tudo, e mensalmente você vai analisar o resultado da sua empresa. Você vai analisar o seu fluxo de caixa mensal, você vai analisar, são os dois principais relatórios, né? O fluxo de caixa e a DRE, que é a demonstração do resultado, que você vai ver se a sua empresa deu lucro ou prejuízo. Com a rotina financeira bem estabelecida, né, tudo organizado, classificado, esse controle mensal, ele se torna muito fácil. Ele só precisa ser gerado, só gerado o relatório, porque está tudo feito. Imaginou se você chegar lá no final de novembro, agora que nós estamos finalizando outubro, eu quero saber quanto que a minha empresa deu, lucro ou prejuízo. E eu não fiz nada dessas etapas aqui. Não controlei diário, não controlei semanal, não fiz os lançamentos. Quanto tempo você vai levar? E será que vai ser tão efetivo? Você vai conseguir classificar, botar as informações corretas para gerar esse relatório de fechamento, que é tão importante? E esse relatório de fechamento mensal, esses fechamentos, também você vai usar para comparar com o que você orçou, com o seu orçamento, que você fez. Para quem não assistiu a mentoria, já fica o convite. Na minha mentoria anterior foi a respeito de orçamento, como você elabora um orçamento, né, focado já no ano de 2025. Então, o orçamento você precisa acompanhar. E esse acompanhamento é feito pelo controle mensal, pelo relatório. Que é ali que aí você já parte para a quarta etapa. E a quarta etapa é a tomada de decisão, que aqui é o gestor, é o dono do negócio, para quem tem, né, para quem tem empregados, para quem tem equipe que cuida do financeiro, para quem tem auxiliar, aqui é o gestor que vai tomar a decisão, com base em tudo isso que tem aqui embaixo. Faz sentido para vocês? Alguém já usa isso? Tem, eu sei que a maioria aqui faz tudo, né?
Mas aqui eu coloquei as escalas, porque quando você crescer, se você quer ter um negócio estruturado, você sabe que aqui, ó, você pode demandar, né, colocar função, né, com colaborador, até a terceira etapa. Gerar um controle mensal, os relatórios de fechamento. A quarta etapa são com os gestores. E aí, então, tudo isso aqui você não vai precisar mais fazer. Então, você precisa criar essas rotinas, esses processos. O financeiro, eles são processos, como tudo no seu negócio. Vendas, a Márcia está aqui, ela vai dizer que tem processo de venda, né? Não é só no feeling. O Lucas, seja bem-vindo, Lucas, à nossa mentoria também, que cuida de marketing, ele sabe que tem um processo para se atingir o resultado. O financeiro é a mesma coisa. Se você cria processos, tenha muito, sejam bem estabelecidos, com rotina, com agenda, marcado, data, você pode delegar essa função, funções operacionais, para uma equipe facilmente. E você vai ter tranquilidade para isso. Porque o que eu vejo muito, né? Principalmente quando fica no empresário, centralizado no empresário que faz toda essa rotina, ela fica tudo muito na cabeça do empresário. E aí é o jeito do empresário fazer. Aí quando ele cresce e precisa contratar uma equipe, ele não sabe como delegar, como fazer. Ele não tem isso montado no seu negócio. E aí muitas vezes o que acontece? Fica um auxiliar, alguém ajudando ele no financeiro, mas ele ainda não consegue abrir mão do controle total desses processos. Então, ele trabalha ao mesmo tempo, né? Então, ele precisa ficar monitorando e precisa ficar verificando se a informação está certa, se está sendo feita. Com esses processos, não. Esses processos você cria, você coloca na sua rotina da empresa, qualquer pessoa que vai chegar ali na sua empresa, ela vai conseguir assumir. Né? Eu digo até, no máximo, a terceira etapa. A terceira etapa aqui é o limite, né? Aí aqui a tomada de decisão é com vocês, gestores, donos do negócio. Mas aí vocês só recebem o relatório na mão, certinho, com os indicadores, né? Aí aqui no controle mensal, além do fechamento, tem os indicadores financeiros que eles te ajudam. Então, é rentabilidade, é indicador de despesa e que é variável, que é fixa, margem de contribuição, ponto de equilíbrio, que isso tudo eu vou trazer numa outra mentoria para a gente desvendar todos esses indicadores para você tomar, para você ter a melhor, né, a melhor ferramenta para tomar a decisão do seu negócio, para ter mais assertividade e ter lucratividade. Isso é que é importante, né? Mais que a gente quer crescer, só que a gente quer o dinheiro sobre no bolso. Então, aí eu vou trazer essa parte de tomada de decisão. E por aqui, fica alguma dúvida? Alguém quer abrir o microfone, compartilhar alguma coisa que faz? Lucas, você chegou agora recente? Você tem equipe que cuida do seu financeiro? Ou é você quem faz? O Lucas hoje tem um responsável. Dicas para facilitar o processo. Temos, Márcia. Isso aí, é o que eu vou trazer aqui na frente. Eu trouxe esse emaranhado, parece ser muita coisa, mas é uma rotina simples. Só que, claro, que existem formas de melhorar o resultado, a produtividade disso, tornar isso mais efetivo e, e mais certo, né? Mais acertado. Porque, assim, a gente não pode confiar na cabeça e processos manuais, eles também estão suscetíveis a erro. Então, a gente vai trazer informações aqui, vai trazer dicas, aplicativos, vai trazer alguns sistemas que vão ajudar você a melhorar o seu financeiro. Então, já vamos, se ficar alguma dúvida aí, pode interromper. Então, já vou compartilhar mais alguma coisa aqui. Mas antes eu vou trazer para vocês uma ferramenta financeira em Excel. Porque aqui, alguém
Quem usa ferramenta financeira? Qual é a ferramenta que usa? O famoso Excel, o caderninho, tem sistema, tem aplicativo, sistema operacional? Compartilha para mim. E quem tem sistema de gestão, coloca o nome do sistema ali, por favor. A Márcia usa planilha e agenda. Gil, Alessandro, Lucas. Planilha e caderno. A famosa planilha. É muito comum, né? A planilha aqui. Então, é aí que eu vou trazer. Eu vou mostrar para vocês como funciona, né? Um controle financeiro numa planilha. Aqui é só um exemplo, mas você pode montar a sua, né? E aí, como a planilha, ela te dá a possibilidade de fórmulas, de colocar algumas automatizações também, ela te ajuda muito. Deixa eu compartilhar aqui para vocês uma ferramenta que é usada, que pode ser usada. Certo? Estão vendo a minha planilha? Dá um sim lá no chat, por favor. Um joinha. E ninguém. Vou seguir aqui. Vou pensar que vocês estão vendo. Isso aqui é uma planilha financeira simples, tá? Bem simples. Deixa eu só arrastar isso aqui. Que ela te dá aqui as contas, né? Aqui você vai registrar a conta, quando você precisa pagar. Eu já lancei aqui, fiz um lançamento para vocês entenderem como funciona. Dia 10 de outubro, eu fiz uma venda, né? Ó, aqui, ó, contas. Aqui que funciona a história de classificar. Você precisa classificar tudo que entra, tudo que sai do seu negócio. Senão você não tem relatório, você não tem informação relevante para a tomada de decisão. Então, ali você precisa ter um cadastro, que a gente chama de planos de contas, que é aqui, né, nessa ferramenta, ela está num local separado, que aqui vai ter receitas e despesas, né? Receitas, despesas, aí aqui cada negócio tem o seu, né? Mas ele precisa ter, você precisa saber, receita de produção, de serviço, aqui custos, impostos simples, custo financeiro, taxa, cartão, custo de fornecedor, aí despesas aqui administrativas, telefone, internet, energia, né, os básicos, mas né, dependendo da sua estrutura de negócio, você cria um plano de contas, como você quer melhor assim, ó, quando você quer enxergar seu financeiro. Eu preciso separar minhas vendas por, vamos dizer, eu sou prestador de serviço, eu tenho 3 serviços principais, maiores. Então, eu vou colocar aqui, receita do serviço X, receita do serviço Y, receita do serviço Z. Eu quero saber quanto que cada um me deu. Né? Então, eu faço meu plano de contas. Primeiro passo é isso, você saber classificar. Então, cria esse plano e aí vamos para os lançamentos. Aqui, essa receita, né, dia 10 de outubro, para o cliente X, a nota fiscal, aí você coloca todas as informações, quanto mais melhores para você conseguir olhar numa pesquisa, saber se teve alguma negociação, alguma coisa particular. Eu vendi 10 mil reais. E aqui eu já recebi esses 10 mil reais. Digamos que eu recebi à vista, né? No dia 10 de outubro, e eu falei em qual conta que eu recebi. Aqui, ó, você abre, você consegue colocar as contas, né? Aí a planilha também, ou você pode digitar, mas é importante para você saber também o saldo das contas, aí você consegue filtrar aqui quais são as contas que você, em qual conta entrou e qual conta saiu, né? Para você entrar lá no extrato e olhar, 10 mil reais está lá no meu extrato bancário do Sicoob no dia 10 de outubro. Aí aqui no dia 4 de outubro, eu vendi
né? Eu vendi, só que o cliente não pagou. Está em aberto, ó, está em atraso. Aí eu consigo filtrar. Aqui tem algumas fórmulas, algumas automatizações, mas se você fizer uma planilha simples, colocar a data de vencimento, você consegue filtrar pela data de vencimento, por exemplo, da semana, do dia, quanto tem a receber, quanto tem a pagar, né? Consegue também fazer um filtro se foi recebido ou pago, aí você pode ter um campo, uma coluna da planilha digitando com a informação de recebido ou pago, que estiver em branco é que está em aberto, né? Isso facilita. Aí, então, eu recebi dia 10 de outubro, esses 10 mil reais, né? Aqui entrou. Aí, no dia 10 de outubro também, eu paguei minha conta de luz, 300 reais. Ó, e aqui tem mais uns a pagar, aqui, ó, 20 de outubro tem um simples, ah, não paguei o simples, ó, tá em atraso. Eu consigo filtrar aqui. O aluguel também eu paguei dia 10 de outubro. Eu mostrei alguns lançamentos, por quê? Eu quero mostrar para vocês como funciona o fluxo de caixa, se você faz esse controle. Aqui é um fluxo de caixa, ele traz. Estão ouvindo o meu áudio agora? Oi, Márcia? Tá ouvindo o meu áudio? Ah, certo, gente. Deu um problema, o microfone aqui acabou a bateria. Vamos para o fluxo de caixa. Só me dizem se vocês estavam aqui. Está entendida essa parte aqui? Conseguiram ouvir essa parte quando eu expliquei dos lançamentos? Certo? Aí, então, o fluxo de caixa ele vai se realizando, vai funcionando aqui, né? Então, aqui eu sei que até agora eu tenho R$ 7.700 de sobra, né? Do que entrou e do que saiu. Então, é esses movimentos que você vai fazer na sua planilha. Ah, eu não tenho essa planilha tão automatizada, porque o meu aqui eu lanço, já vai cair lá no meu fluxo de caixa. Mas você consegue, dentro de uma rotina, por isso que eu falei da rotina semanal, dentro da rotina você consegue puxar, filtrar. Ah, o quanto foi de receita com produção, o quanto que eu gastei de energia, o quanto que eu gastei com custo, e criar um relatório, né? Gerar, olhar o total de cada um, receitas e despesas, e você consegue ter umas informação, né? Uma situação de como está o teu negócio. Ah, não vou fazer semanalmente, mas pelo menos faz mensalmente, tá? Então, essa aqui é a famosa, né, planilha de Excel, a forma mais comum de ser utilizada. Mas então vamos às ferramentas, vamos às formas mais práticas, mais otimizadas, porque o Excel ele é ainda muito manual, né? E a gente quer melhorar a nossa rotina, a gente quer ter menos tempo, correr menos risco com erro e que sobre mais dinheiro, conseguir ter, otimizar melhor e fazer o financeiro realmente, né, andar ao nosso favor. Então, como que você cria essas rotinas? Como que você melhora essas rotinas, aliás? Automatizando pagamentos e recebimentos. Alguém aqui, alguém aqui já usa alguma forma de automatização? Ou sabe como pode fazer alguma automatização no seu negócio? O banco de vocês, o banco, a plataforma de vocês, ela, ela permite vocês fazerem algum.
Alguma automatização, algo que facilite o trabalho de vocês? Ó, o Lucas usa o Asas. É, eu já dei um spoiler aqui, né? Eu trouxe algumas ferramentas, que essas ferramentas elas são uma das as mais conhecidas no mercado de automatização de cobrança. Aí como é que funciona essa automatização de cobrança? Você vai lá, registra as suas contas, né? A conta a receber, por exemplo. Registra. Ô, Lucas, você trabalha com recorrência, né? Me confirma. Seus clientes pagam mensal também, né? Isso. Quem trabalha com recorrência? Quem trabalha com recorrência, essas ferramentas de cobrança, elas são sensacionais, porque você estabelece um contrato, ó, o Lucas lança contrato. Então, você estabelece um prazo. Você coloca, eu quero que me cobre mensalmente com vencimento tal até a data tal. Então, ele vai gerar todas as cobranças para o cliente. Ele vai gerar link de pagamento. O Asas, ele é bem interessante que ele traz várias formas de estar enviando essa cobrança para o cliente. E notificações, ó, o Lucas fala que ele usa notificações também. Então, pode enviar notificação pelo WhatsApp, se o teu cliente usa o WhatsApp, pode enviar por e-mail, ele baixa o link, ele pega pelo link do pagamento, ele consegue entrar na plataforma e já baixa o seu boleto atualizado. Então, assim, ó, você economiza muito tempo com processamento desses boletos, com a mensagem para o cliente. O cliente pede para atualizar o boleto, não consegui pagar hoje, atualiza para amanhã. Aí você tem que entrar no sistema do banco, tem que ir lá gerar um boleto atualizado, mandar para o cliente. Essas plataformas, elas são práticas por conta disso, muito por conta disso. Se você tem um volume muito grande, se você quem trabalha com varejo, Alessandro talvez passe por isso, porque ele tem comércio. O volume de cobrança de contas a receber ele se torna alto, né? O cartão de crédito ele ajuda, ele facilita porque você lança o cartão do crédito e ele já cobra mensal lá, se você faz parcelado. Mas para quem trabalha com boleto, por exemplo, essas plataformas de cobrança, elas são umas facilitadoras, tá? Então, e você também, além de não ter, de economizar esse tempo, né? De envia de cobrança, de manda mensagem para o cliente, você evita, às vezes, atraso. Porque, como o Lucas falou, esses bancos eles geram notificações. Então, nessas plataformas digitais, alguns não são bancos, elas geram notificações e você pode definir em quanto tempo o teu cliente vai receber essa notificação. Vamos dizer que o seu boleto vence em 5 dias. Eu quero que o meu cliente receba a notificação de que tem o boleto de R$ 1.000 vencendo daqui a 5 dias. E quem, né? Eu já trouxe numa mentoria para facilitar também algumas ferramentas, mas eu quero reforçar. Quem aqui vocês acham que o cliente, né? Algum cliente que está passando por algum aperto, alguma dificuldade, né? Vai pagar primeiro? Aquele que manda mensagem, aquele que cobra. Alguém já passou por alguma situação assim de não conseguir, de o cliente atrasar por esquecimento, por vocês não terem cobrado dele? Quem aqui trabalha, sei lá, com crediário, com boleto, Pix, por puro esquecimento mesmo? Eu esqueci de cobrar do cliente. Vou lembrar de cobrar dele lá na frente. Aí você, muitas vezes, por ter esquecido, não consegue, às vezes, cobrar juros. E aí, qual é o impacto que tem isso no teu fluxo de caixa? Alguém aqui já deixou algum dinheiro na mesa? Vamos seguindo aqui, então. E, além de cobrança, você pode automatizar os teus pagamentos, né? Pagamento é o DDA, para quem, não sei quem, todo mundo conhece, né? O DDA agora se popularizou. O DDA é o débito direto autorizado.
a sigla. E ele é o registro do boleto, né? Quando seu fornecedor ele emite um boleto contra a sua empresa, o seu CNPJ ou até o seu CPF, o DDA hoje também funciona para CPF. Ele automaticamente, o seu banco que você cadastrou o DDA, dizer, você autorizou o DDA, ele recebe a informação e no seu agendamento, na sua plataforma de pagamentos, vai aparecer o boleto que o seu fornecedor gerou contra a sua empresa. Isso é muito rápido. Você registra, não leva nem uma hora esse boleto, né? Você, fornecedor, registra, esse boleto já cai lá no DDA do seu cliente. Então, assim, para aquela rotina semanal, eu falei para vocês de paga os boletos semanalmente, agenda, o DDA também é facilitador, porque você não precisa digitar os códigos de barras, você só precisa conferir, verificar na sua planilha. Ah, é isso, confere, faz a confirmação. O DDA, ele ajuda o débito automático. Eu sei que o débito automático tem pessoas que têm ressalvas, né? O débito automático também, ele é bom, ele é interessante, ele facilita porque vai cair na conta da data do vencimento, você só precisa cuidar do saldo bancário, né? Que tenha saldo suficiente na data do débito e, e controlar sempre, né? Contas recorrentes, por exemplo, conta de aluguel, às vezes internet, água, luz, telefone, né? Essas mais comuns, elas te dão, essas operadoras, eles te dão opção de você cadastrar no débito automático. Então, também, você nunca vai esquecer de pagar, porque vai ser debitado, mas lógico, sempre conferir se o que está sendo cobrado na fatura, né? Nas faturas de telefone, energia, principalmente, é devido, né? E você pode cancelar o débito automático também a qualquer tempo. Isso reduz o tempo, reduz muito, porque você tem que ficar procurando o boleto para ir lá fazer o pagamento. Entrar na plataforma para baixar a fatura. Então, às vezes, demanda muito tempo. E o que a gente não tem muito é tempo, né? E nosso tempo é dinheiro. Quanto que vale o tempo de cada um de vocês? Que a maioria aqui são todos, né? Prestadores de serviço. Nosso tempo literalmente é dinheiro. E aí, além das automatizações de contas a pagar e a receber, você pode também utilizar ferramentas que vão facilitar o controle. Essas ferramentas, tudo aquilo que eu mostrei para vocês no Excel, vocês podem fazer por um sistema, por um RP. Então, controle de contas a pagar, contas a receber. Aí, como escolher uma ferramenta boa? Vou trazer isso mais aprofundado em um outro momento, tá? Porque tem muita no mercado, mas o que você primeiro tem que olhar? O quanto de automatização que essas ferramentas elas oferecem. Se elas têm integração com o teu banco, por exemplo, que elas conseguem, eu vou falar porque eu tenho uma ferramenta financeira que eu uso para os meus clientes, que eu não preciso entrar no internet banking do meu cliente. No dia seguinte, toda a movimentação financeira dele cai na plataforma. Eu só faço a conferência, porque está tudo registrado. Contas a pagar, contas a receber. Então, eu só faço o encontro de contas. Quanto isso pode economizar na sua rotina? Essa ferramenta financeira. E aí que eu vou trazer, eu só vou mostrar para vocês umas que eu listei aqui, que são as mais comuns, inclusive uma eu até utilizo, tá? Que são essas aqui, ó. Essas aqui são ferramentas de gestão financeira, tá? Alguém já conheceu, já ouviu falar em alguma delas? Já ouviu falar? Ou já utilizou? Já tentou? E quem não utiliza ferramenta financeira hoje de gestão? Por quê? Vocês conseguem me dizer o motivo por não utilizar essas ferramentas? Ó, a Márcia conhece o Nibo Conta Azul. E o que hoje te impede de usar essas ferramentas financeiras? O que hoje você olha, não é para mim. A Márcia gosta das planilhas. As planilhas, ela te dá liberdade, mas ao mesmo tempo ela te demanda tempo, né? E à medida que o negócio cresce, controlar tudo na planilha é um pouco perigoso.
porque a planilha, qualquer dedo que você coloca ali, mexe numa fórmula, vai interferir em todo o resultado do seu negócio. Alguém aqui mais tem? Não usa? Por que não usa? Explicar por que não usa. Ó, a Márcia movimenta pouca coisa, mais prática. Então, para ela, talvez ainda não sirva. Mas vamos pensar na situação do Alessandro aqui, que tem bastante, já tem movimentação, que eu acredito que você já seja um candidato para essas ferramentas. Quanto isso facilitaria o seu tempo? E o porquê? É muito. Aham. E por quê? Qual é o que hoje você te impede de estar usando essas ferramentas? Gil também, se quiser compartilhar ali, ó, estamos abertos, tá? Eu vou listar, essas ferramentas, elas são muito boas, eu já dei um exemplo ali, né, de automatização, integração com o banco, aí muitas delas, o OMI, por exemplo, esse aqui de baixo, ele tem o banco próprio, que você não precisa, por exemplo, quando você gera um boleto para o cliente, você não precisa entrar no banco, validar o boleto, né? Gerar o boleto para enviar para o cliente. Ele faz todo esse encontro. Você joga na plataforma, a plataforma já manda para o banco já registra o boleto e ela envia para o cliente. Inclusive, ela envia para o cliente a plataforma. Então, já faz a automatização do contas a receber. Como isso seria uma economia de tempo no seu negócio? Um facilitador. E se eu te disser que algumas ferramentas dessas, vou te dar o exemplo do Omi, ela é gratuita, até o limite de 180 mil. Quem fatura até 180 mil no ano é para empresas pequenas. Essa ferramenta aqui, existe uma versão gratuita dela. Tá aí o pulo do gato. Tem coisas que a gente acha que, não, eu não vou usar, porque é muito caro, dá muito trabalho. Todas essas ferramentas que eu trouxe aqui para vocês, elas são muito práticas, elas são muito intuitivas. Então, aí eu já vou entrar na questão dos desafios, né? O porquê que ainda pessoas enfrentam esses desafios de adotar essas plataformas, né? Essas plataformas são facilitadoras. Por quê? Uma que tem a resistência à mudança, porque vai ter que mudar a rotina, né? Como o Alessandro falou aqui no chat, precisa mudar. Mas é uma adequação. É aquele momento, sistema, né? Que você trabalha com informática, sabe muito bem, né, Alessandro? Sistema sempre vai gerar um trabalho inicial, com cadastros e tudo mais, mas a partir do momento que você consegue ter isso automatizado, você nunca mais vai voltar para a planilha. Márcia, fica a dica para você também. E aí também um outro motivo aqui, né, que pode ser uma barreira para adotar essas ferramentas é a familiaridade com a tecnologia. Tem muita gente que ainda não entende, né? Aí depende da geração. Geração mais jovem, tranquilo, né? Já nasce com o celular na mão, mas tem uma geração mais antiga que tem dificuldade. E hoje, principalmente esses que eu trouxe aqui para vocês, eles vêm com assim, como um upgrade, algo assim que é uma melhoria, que eu acredito que seja por conta dessas demandas, de ser muito intuitivos. Eles são muito intuitivos mesmo, assim, qualquer criança pode fazer. Pode gerar, não exige muitos cadastros, nada muito rebuscado, que, por exemplo, um sistema de gestão de empresas maiores exigem que seja muito amarrado. Né? Por isso que ele é um início, né? Para quem quer fazer uma gestão financeira eficiente. E aí a questão do custo, que eu já falei para vocês, né? Que o custo essa plataforma do Homem de Graça. Tem aqui plataformas que você inicia, eu não sei exatamente preços de todas, tá? Não consegui pesquisar, mas você inicia pagando muitas, R$ 100 por mês. O que é R$ 100 por mês no seu negócio, perto de toda a economia de tempo e trabalho que você vai ter com essa automatização? Caiu ficha para alguém aí? Já deu a curiosidade para adotar? Manda ali no chat. Eu gosto da interação. Quero o microfone aberto se alguém quer compartilhar alguma coisa.
Ó, o Alessandro já interessou. E no mercado, assim, ó, eu vou trazer uma mentoria, eu prometo para vocês, porque realmente no mercado tem muita ferramenta boa, principalmente dessa de gestão, que a gente precisa ter um tempo só para aprofundar isso. Mas comece a pesquisar, verifica, porque tem ferramentas que cabem no seu bolso e na situação do seu negócio.